Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou enfermeira obstetra e eu estou fazendo alguns vídeos. Este vídeo trata-se da sequência do vídeo anterior sobre episiotomia, fazer ou não fazer, e este eu estarei falando sobre lacerações, episiotomia e lacerações, ter ou não ter. A episiotomia, nós temos três tipos de episiotomia: a lateral, médio lateral direita e mediana ou também perineotomia. A lateral, ela já não está mais em uso por causa das complicações com relação à musculatura que é seccionada e também a perda maior de sangue, que há uma perda maior sanguínea realizando essa episiotomia. A média lateral direita é a mais comum, é o que todos preferem quando é necessário fazer uma episiotomia. E a mediana ou perineotomia também não é muito usual, porque esta pode lesionar a ampola retal, porque esse tipo de episiotomia está muito próximo da ampola retal. A episiotomia é uma incisão que é realizada na região do períneo com a finalidade de ampliar o canal do parto, supostamente ampliar o canal do parto. O seu uso se justifica em alguns casos, como necessidade, por exemplo, de um parto instrumentalizado, se está ocorrendo um sofrimento fetal e que possa necessitar de ter um acesso melhor para fletir o polo cefálico do bebê. Como, por exemplo, se há uma apresentação defletida e o obstetra precisa fletir esta apresentação para que o feto consiga realizar os seus movimentos ainda no canal do parto. Então, pode se justificar aí uma ampliação do canal do parto, que geralmente a episiotomia é realizada com anestesia local e regional. Esta figura é uma episiorrafia, que é a sutura da incisão da episiotomia, que foi feita, claro, anteriormente à finalização do parto. A episiotomia, ela se tornou bem mais frequente quando a parturiente foi colocada na posição horizontal. E também ela se tornou mais frequente com o uso do fórceps, porque necessitava de um espaço maior para a manipulação do instrumento fórceps. O fórceps ele também se tornou mais frequente nos partos hospitalares, principalmente as primíparas, e o obstetra acreditava que deveria fazer um fórceps era considerado fórceps de alívio para o desprendimento do polo cefálico, que às vezes estava muito demorado. Esse período pélvico estava prolongado, então necessitaria de um fórceps. E, consequentemente, teria que fazer uma episiotomia. Em relação à ameaça de ruptura perineal grave, então também era necessário fazer as episiotomias para prevenir essas lacerações, principalmente de terceiro e de quarto grau. Embora não é bem definido o que caracterizaria uma ameaça de laceração, porque já que as lacerações de terceiro e quarto graus, elas podem ser prevenidas com a manipulação correta do período expulsivo. Quais são as práticas que aumentam as lacerações? Por exemplo, manter a parturiente deitada na posição de litotomia para o parto. Outra prática também que aumenta as lacerações é pedir para que a mulher faça força, e principalmente os puxos prolongados, e que esses puxos prolongados é uma força adicional, porque na verdade a parturiente ela tem os puxos naturalmente, mas quando os profissionais peçam que ela faça força e que ela segure essa força e que ela a todo momento ela faça essa força, isso a gente diz que são
os puxos prolongados, que pode também aumentar o risco de lacerações. Outra coisa é não aguardar os movimentos do feto no canal do parto, principalmente o movimento de báscula. Esse movimento de báscula também é importante para que previna as lacerações. E fazer manobras de Christeler. A manobra de Christeler, a gente já sabe também das consequências. Então, aqui eu vou descrever cada momento desse. Então, por exemplo, a parturiente deitada na posição de litotomia é prejudicial para o desencadeamento desse período expulsivo. Então, por exemplo, se ocorrer uma distócia de ombro, então tem que se virar a parturiente, modificar essa posição, né? Lateralizar ou até buscar a posição de cócoras ou a posição de 4 apoios. Então, nessa situação, então pode-se prevenir um pouco mais as lacerações. Então, é possível que possa prevenir as lacerações. Aqui é a posição de 4 apoio. E a posição de litotomia, que é desfavorável para o parto. Os puxos prolongados. O puxo prolongado não é necessário. Sabe-se que esses movimentos, esse puxo prolongado, não contribui para o desencadeamento do parto, mas sim faz com que o feto ele não consiga realizar os movimentos finais, que seria o assinclitismo e o sinclitismo. Esses são movimentos de inclinação lateral da apresentação. Então, ele se movimenta, ele vira o polo cefálico de um lado para o outro, lateralizando. E assim, ele vai se acomodando. Assim como depois, o ombro anterior e o ombro posterior. Então, com os puxos prolongados, dificulta isso para o bebê. E os movimentos de báscula, é importante também esse movimento, porque é um movimento de vai e vem no períneo. Então, o polo cefálico vai e volta, vai e volta. É um preparo do períneo para não lacerar. Então, tem que ter paciência, né? O obstetra deve ter paciência e atenção nesse momento, que é o movimento de báscula, que é importante para o desprendimento do polo cefálico suavemente. Essa figura eu estou mostrando um cefalohematoma que pode ocorrer quando não houve a espera da báscula. Provavelmente esse feto estava com uma apresentação defletida e tentou fazer o assinclitismo, mas houve uma pressão abdominal. E aí pode ocorrer esse cefalohematoma. E com relação à manobra de Christeler, que também é nociva ao movimento do feto, é nociva aos órgãos abdominais da parturiente e é nociva principalmente à bexiga, porque pode levar futuramente a um prolapso da bexiga. Então, vai forçar os ligamentos e músculos do períneo e vai provocar aí um dano à parturiente. Então, essa manobra não é mais aconselhável a realizar para estimular o parto. Conclusão: o uso rotineiro da episiotomia não reduz o risco de trauma do períneo, não previne lesões no polo cefálico fetal, não melhora os scores de Apgar, porque o feto ele vai ter um Apgar excelente se teve um parto tranquilo, com os movimentos no seu período certo, sem apressar, então ele não vai ter nenhuma hipóxia neonatal. Então, promove o uso da episiotomia promove maior perda sanguínea e também não reduz o risco de incontinência urinária de esforço
não reduz a dispareunia e não reduz a dor perineal após o parto. Então, conclusão: não se deve fazer o uso rotineiro de episiotomia. É preferível que tenha lacerações, ainda que até de segundo ou de terceiro grau, mas que também o obstetra deve tentar prevenir essas lacerações. Se você gostou desse vídeo, dá um positivo, acesse o meu canal. Se você precisar de uma enfermeira obstetra, entre em contato com o meu e-mail, mariasiqueira538@gmail.com, e obrigada por assistir esse vídeo.